Paz do Senhor, irmãos. Então, a gente está em outubro de 2020 e a gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre o Halloween. Sou a tia Carol, eu estou representando a tia Lia, a tia Ana Paula e a tia Maria Medina, na sala dos querubins. Esse ano nosso Be The Lights, né, tá um pouco diferente, a gente não está podendo, né, se reunir pessoalmente, mas a gente continua, né, estudando a palavra e falando e discutindo para que cada vez mais a gente possa se encher do que a palavra de Deus diz. Às vezes a gente já entendeu por que não praticar o Halloween, por que não celebrar o Halloween, mas às vezes a gente tem um amigo, tem um irmão, né, irmão de sangue, alguém que a gente gosta e que a gente tenta explicar, mas a gente não consegue. Então, vamos falar um pouquinho sobre Halloween. A nossa sala é dos babies, né? De 10 meses até 3 anos. Geralmente, quando a gente tem o Be The Light, a gente não tem classe para os babies, né? Porque é um pouco complicado. Como é que você vai falar para um baby sobre Halloween? Você não vai expor um baby a esse assunto, né? Então, esse vídeo é para os pais, ok? E o que acontece com a criança? Eu tenho a minha filha, eu observei ela muito, eu ensinei ela, né, desde pequenininha que o Halloween é iaque, que Halloween, né, essa é a primeira palavra que eu introduzi para fazer sentido para ela, né? Porque falar Halloween é ruim, chega para um bebê e fala Halloween é ruim, mas o que é ruim, né? Então aqui eles usam muito essa palavra iaque. Criança usa muito essa palavra. Então, essa foi uma palavra que a minha filha entendeu muito quando eu introduzi para ela. Mas a que momento você introduz que Halloween é iaque para um bebê, para uma criança bem pequena? Com a Juliana aconteceu assim, você está em um lugar, né? Às vezes você está em Salem, por exemplo, ou você está em outro lugar que tem uma imagem de Halloween, que tem uma figura, que tem uma abóbora, que tem uma bruxa, que tem um chapéu, qualquer coisa do tipo. A criança chegando perto disso, apontando e sorrindo, né, você tem que fazer uma intervenção. Você tem que falar, a gente não se alegra com isso, baby. Né? A gente não se alegra com isso, baby. Né? E se a criança olhar assim e quiser saber o porquê, a gente fala, ó, isso é iaque. Isso não é o que a mamãe, que o papai, o que a nossa família celebra. Essa é uma primeira intervenção, né? Isso vai passar, você vai tentar evitar o máximo de expor sua criança a ver isso, a ver figura de Halloween, a ver figura de abóbora com luz, né? Essas coisas todas, caveira. Você vai evitar, mas é difícil você passar pela rua e não ver, né? Que eles fazem aqueles cemitérios, aquelas tanto de como é que eu vou dizer, de aranhas, né? Para não falar outras coisas também que eles colocam ali pendurados. É muito triste, é horrível. Então é nesse momento que às vezes a criança vai olhar, vai apontar e você vai dizer, ó, isso daí a gente não se alegra com isso, a gente, né? Isso é iaque. Pronto. Com a criança crescendo mais um pouco, a criança pode chegar a ver no YouTube, ou um colega pode estar vendo junto. E novamente a criança, no caso da Juliana, foi interessante que ela mesma viu uma bruxinha lá em Salem, alguma coisa assim, e ela falou comigo, iaque, desses iaque. E foi bastante surpresa para mim, porque eu falei pouco com ela, não enchi a cabeça dela dizendo que aquilo ali era iaque. Mas ela logo veio falar comigo que aquilo ali era iaque. E eu simplesmente falei, sim, isso daí é iaque e isso não faz parte da nossa família. A mamãe não gosta, o papai não gosta, o seu irmão não gosta. Acabou o assunto. Então, essa segunda vez foi ela me falando que é uma possibilidade. Mas com o passar do outro ano, ela vendo o YouTube, e às vezes tem os seriados, né? E aquela sériezinha daquele desenho vai passando tudo. E quando chega agora, gente, você não pode deixar o seu bebê
Você não pode deixar seu filho, você não pode deixar ninguém, você não pode deixar nem você mesmo sozinho no YouTube, porque só passa Halloween. Vocês já sabem disso. Então ela estava assistindo, ela começou a assistir, eu falei, o que você está assistindo? Ela falou, que ela fala ela é Halloween, né? Eu falei, isso é IAC, a gente não... Isso não faz parte da nossa família de celebração, isso não alegra a nossa família. Só que essa explicação foi muito pouca para ela. Nessa hora, nessa idade, um pouquinho a mais, 3 anos, né, 4 anos. E ela tipo assim, por quê? Gente, todo mundo quer saber, a criança chega a uma idade e você fala, isso é IAC, isso é IAC. Isso é bom, isso é bom. Chega uma idade que ela vai te querer saber por quê. Todas as pessoas querem saber o porquê das coisas, a uma certa altura. Então ela me pergunta, por que é IAC, né? É IAC porque Papai do Céu não gosta. Você já viu? Na nossa igreja a gente, né? Então eu comecei a explicar um pouco mais profundo as razões. Agora eu vou explicar para os pais, né? Então, para a criança, quando ela te perguntar o porquê que ela quiser saber o porquê, você deve explicar. Você deve saber explicar, porque se você não explicar, ela vai perguntar para outra pessoa, ela não vai acreditar em você que só porque você falou que é ruim, é ruim. Não. Não vai, ela não vai. Ela vai querer assistir, ela vai achar que não tem nada a ver. Eu tô te falando por experiência. Eu, assim, né, já tem desde 2012 que eu comecei a dar aula, né? E tenho dado aula na escola, na igreja, que tá a minha primeira fotinha aqui, ó. A gente escreveu Jesus nessa abóbora, a gente limpou essa abóbora por dentro, a gente fez toda uma dinâmica com essa abóbora e depois a gente escreveu Jesus e colocou uma luz aqui dentro. Foi uma atividade linda. Isso foi em 2012. Então, de lá para cá, a gente tem ouvido as crianças. Eu gosto muito de escutar as crianças. As crianças, elas precisam falar, elas precisam contar o que os colegas dela que foram, o que eles falaram, que não aconteceu nada com o colega dele que foi, né? Que todo mundo vai, mas aí você vai falar, você não é todo mundo, você é comprada pelo sangue de Jesus, né? Você não é todas as pessoas. Então a gente precisa ter uma explicação. E uma explicação básica que eu vou dar aqui, bem rápida, né? Que a gente já sabe bastante sobre o que é o Halloween. Mas o Halloween remota àquela época bem longe. Principalmente os Celtics, lá da área da Irlanda, daquela área de lá. Eles continuaram adorando árvores, adorando o sol, adorando lua. Porque antes de Deus se revelar, as pessoas adoravam o que Deus fez. Porque você adora uma árvore, que aquela árvore te dá sombra. Aquela árvore na hora da chuva ou na hora que você não tem uma casa, você corre para debaixo de uma árvore. O sol vai te trazer alimento mesmo, né? A chuva. Então, as pessoas criaram deuses para elas adorarem. Mas quando Deus se revelou ao povo, né, hebraico, ao povo judeu depois, eles tiveram a obrigação de anunciar isso para o mundo inteiro. E muitas pessoas, né, acreditaram em Deus e viram realmente que Deus, ele é muito maior do que a natureza, ele é muito maior do que tudo isso. Mas algumas pessoas ficaram paradas nesse tempo ainda de adorar a árvore, de adorar sol, de adorar a criatura, né, ao invés do Criador. E elas continuam com isso. Isso daí vai gerando crenças, vai gerando rituais. E a gente sabe que essas adorações, né, elas estão até os nossos dias de hoje. Muita gente ainda anda com solzinho, com estrelinha, com não sei o quê, ligada a isso e ligada ao Halloween. Porque eles colocam esse último dia 31, né, do dia da adoração a Satã. É uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? E eles,
Durante muitos anos, eles também colocam esse dia como o dia que os mortos vêm, né? Por isso que eles colocam aquelas abóboras lá de fora, com aquelas lanternas, para espantar esses espíritos que vão chegar. Os espíritos vão chegar e você vai espantar ele com essas luzes, você vai espantar ele dando uma coisa de comer. Quantas religiões, né, não oferecem, fazem oferendas de comida para os seus deuses? Então eles vão dar coisa de comer. Essa ideia do trick or treat mesmo é uma ideia triste demais, gente. Por quê? Porque você está colocando a sua criança para ir lá, né, trick or treat, são os espíritos que vão lá pedir comida. E as pessoas das casas dão uma comida para esse espírito ir embora o mais rápido possível e não entrar dentro da casa. Então, assim, a gente já sabe, graças a Deus a gente tem os nossos pastores que nos ensinam bastante. Esse vídeo realmente é só mesmo, né, para estar lembrando, para ter cuidado com os nossos babies, não expor eles, né, a verem essas coisas, né. E uma coisa assim, que o ano passado eu dei aula e foi muito produtivo escutar muito as crianças, e a gente fez uma dinâmica do chocolate, né? Eu levei um chocolate amargo, completamente sem açúcar, eu levei o caroço do cacau, e eu levei um chocolate com açúcar, e as crianças experimentaram, eu dei para um experimentar, sem açúcar, sem nada. Aquela pessoa experimentou, aquela criança achou aquilo horrível, ela viu que aquilo ali era ruim. Eu falei, ó, isso aqui é o verdadeiro Halloween, sem açúcar, né? Sem açúcar. O verdadeiro Halloween sem açúcar é só bruxaria, é só religião satânica mesmo. O açúcar seria o quê? Aquela coisa de você se vestir, ir passear na rua, pedir bala. As crianças, às vezes, elas ficam querendo isso. A verdade é essa, elas ficam querendo, sim, né? Então, você tem que ter um argumento muito forte. E aquela criança que recebeu aquele chocolate amargo ali, uma já tinha comido chocolate amargo, então falou, não quero, tia Carol, porque eu já comi chocolate amargo, é horrível. Outras quiseram experimentar, mesmo depois que os colegas experimentaram, que acharam horrível, que falou, não experimento isso não, isso é horrível. Teve criança que falou, não, eu quero experimentar, eu quero sentir o gosto. Teve criança que segurou aquilo ali com medo de experimentar, mas aí na hora de botar na boca não colocou e segurou aquilo na mão, aquilo melou tudo. Eu falei, tá vendo como é que é? Só mexer com coisa do mal, só mexer com coisa errada, você se suja. Ficou com a mão toda suja, teve que lavar a mão. Aí tava aquilo na boca, tinha que querer cuspir. Então, assim, foi uma dinâmica bem muito boa. Aprendi muito com essa dinâmica também. Mas a gente tem que ficar atento. As crianças, elas querem experimentar. Não estou dizendo as nossas, não estou dizendo de modo geral. Estou dizendo para você ficar atento, estou dizendo para você dar uma explicação decente para o seu filho. Não só falar, não, porque isso aí porque não presta. Não, porque isso aí não é bom. Não, você senta com o seu filho, você explica, olha, isso não agrada a Deus, isso não é de Deus. Eu já dei, né, o nível aí para você falar com a criança pequena, que é o seu baby, que você está numa idade de baby, graças a Deus. Só da criança saber que é iaque, só da criança saber que você não comunga aquilo ali não é parte da sua família, tradição, já é uma grande coisa. E a palavra de Deus fala, né, para se abster da aparência do mal. Você também, como pai e mãe, você também vai ter uma conduta que não vai gerar dúvida. O seu filho não pode ter dúvida que você não celebra Halloween. Se você mesmo botar uma dúvida, se você mesmo fizer uma coisinha ali, só um pouquinho, não tem problema, só isso aqui, it's ok, todo mundo faz isso, até esse ponto que todo mundo faz. Você não é todo mundo, você não faz igual todo mundo, né? Você faz diferente, você faz completamente diferente. Se é época de Halloween, você não veste laranja, querido, não veste laranja, você veste azul, você veste outra cor, mas você não veste laranja.
Porque se você está vestindo laranja na cabeça de uma criança, tudo é conexão. Tudo é uma coisa vai ligando com a outra. E não só nas crianças, nos adultos também. Então, a nossa fala de hoje é para isso, para você estar atento com o seu bebê, com o que ele está vendo, com o que você está vendo perto dele, com o que você está falando perto dele, né? E é isso, vamos nos afastar mesmo até de trazer alguma, como se diz, até mesmo se abster de você, como diz aqui, lá em 1 Tessalonicenses 5:22, se abster de qualquer forma de que se pareça do mal. Nem precisa ser do mal, mas você já se abstém. É a melhor coisa que você faz. Vou fazer uma oração para a gente acabar. Muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, a gente também pode estar esclarecendo, tá? Obrigada mesmo. Senhor, meu Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nós nos rendemos, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós queremos pedir que o Senhor nos encha, meu Deus, realmente com o Teu Espírito Santo de sabedoria extraordinária, meu Deus. Para estarmos protegendo as nossas crianças do mal, para estarmos protegendo as nossas crianças de toda essa artimanha de Satanás que envolve as crianças, meu Deus, nesses rituais de Halloween, que colocam doces, que colocam brincadeiras, coisas que atraem crianças inocentes, meu Deus. Te peço encarecidamente que o Senhor dê a cada pai, Senhor, o discernimento, a inteligência sobrenatural para se sair de qualquer situação com relação ao Halloween, com relação a explicar ao seu filho, com relação a deter seu filho, com relação a guardar a tua família neste momento, Senhor, tão fundamental, meu Deus. Declaramos que nós não somos todo mundo, declaramos que nós somos seus filhos, comprados pelo teu sangue, e nós queremos honrar o teu sangue, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.